Olá pessoal, a nossa aula de hoje é sobre genealogias ou heredogramas. Conforme vocês podem observar aqui na tela, genealogias ou heredogramas são representações gráficas da herança de uma ou mais características genéticas ao longo das gerações. A genealogia apresentada a seguir foi montada visando fornecer todos os símbolos que podem ser utilizados em sua construção. Esses esquemas, ou seja, essas genealogias, apresentam com uma série de símbolos os indivíduos de uma família, indicando o grau de parentesco, o sexo, a geração, a ordem de nascimento, a presença de um caráter afetado por determinada anomalia, etc. Nessa outra tela, nós observamos as simbologias que podem representar a genealogia de uma família. Então, observando aqui indivíduos normais, indicados por um quadrado representando o sexo masculino e um círculo representando o sexo feminino. Observe aqui, nessa outra simbologia, que nós temos aqui o sexo masculino, onde está o quadradozinho pintado, representando que o indivíduo é afetado, e também um círculo representando aqui o sexo feminino, também pintado, representando o indivíduo afetado. Observe aqui, nessa próxima genealogia, que nós temos a união desse casal, o indivíduo do sexo masculino com outro indivíduo do sexo feminino, unidos por um tracinho. Nesse caso aqui, indicando a união desse casal normal. Observe aqui nessa próxima genealogia, onde nós temos aqui a união indicada por dois tracinhos, representando exatamente a união de parentes, ou seja, a união consanguínea. Vamos para essa outra simbologia aqui, onde nós temos os descendentes. Temos aqui dois descendentes do sexo feminino, indicado por os círculos, e um descendente do sexo masculino, indicado por um quadrado. Vamos observar aqui nessa próxima simbologia os gêmeos monozigóticos, ou seja, nesse caso aqui, esses gêmeos eles estão aqui unidos por um tracinho, indicando que são gêmeos univitelinos. Vejamos aqui nessa próxima representação, onde nós temos um descendente do sexo feminino e um descendente do sexo masculino. No caso aqui, gêmeos dizigóticos. Nós sabemos que gêmeos monozigóticos são aqueles gêmeos originados do mesmo zigoto e gêmeos dizigóticos originados de zigotos diferentes. Então, vamos identificar bem essa diferença, né? Nos monozigóticos nós temos um tracinho ligando, né, os descendentes, e nos dizigóticos nós não temos esse tracinho. Vamos observar nessa próxima simbologia, onde nós temos aqui duas características, né? Uma característica afetada e uma característica normal. Então aqui o indivíduo do sexo masculino, o indivíduo aqui do sexo feminino, também indicado com duas características. Isso aqui no caso é a segunda lei de Mendel, que nós vamos estudar posteriormente. Nessa próxima representação nós temos aqui a indicação de 4 indivíduos do sexo feminino, tá certo? Quando vier um número aqui dentro da simbologia, indica exatamente a quantidade de descendentes. Aqui nós temos, né, nessa próxima representação, nós temos a indicação de sexo ignorado, ou seja, quando não se determina o sexo do indivíduo. Nessa próxima representação, nós temos aqui a indicação de um indivíduo do sexo masculino, falecido, que pode ser representado por essa simbologia ou então por essa simbologia aqui com esse tracinho no quadrado. Nós temos aqui uma outra simbologia indicando os pais, né? O casal com seus descendentes, no caso um descendente do sexo masculino e uma descendente do sexo feminino. Pessoal, apresentando aqui para vocês, nessa outra tela, uma genealogia hipotética, onde nós observamos a primeira geração,
segunda geração, a terceira geração e a quarta geração. Então, observando aqui na primeira geração, nós temos esse casal, indivíduo aqui do sexo masculino normal e o indivíduo aqui do sexo feminino afetado. Observe aqui que quando essa representação está pintadinha, representa que o indivíduo é afetado. Observamos, né, que desse casal surgiram 3 descendentes. Um indivíduo do sexo masculino afetado, uma descendente aqui do sexo feminino normal, outra descendente do sexo feminino normal. Esse descendente afetado contraiu união com essa pessoa aqui e, consequentemente, tiveram 2 filhos, né? 2 descendentes do sexo feminino, conforme está indicado aqui por os círculos. Vamos observar o seguinte, essa descendente do sexo feminino contraiu união com esse descendente aqui do sexo masculino, consequentemente, está representado por 2 tracinhos, indicando que são parentes, no caso aqui são primos. Veja que essa descendente aqui é filha desse homem aqui afetado e esse descendente aqui do sexo masculino é filho dessa descendente aqui do sexo feminino, originários do primeiro casal. Então, nesse caso aqui, consequentemente, são parentes. Vamos observar aqui que também surgiram nessa descendência o casal de gêmeos, né? Onde nós temos aqui, aliás, 2 gêmeos, no caso aqui, sexo feminino, e nesse caso aqui são gêmeos univitelinos, monozigotes. Por que nós identificamos que são monozigotes? Porque tem um tracinho ligando essa descendência. Vamos observar que surgiu também nessa descendência um outro indivíduo do sexo masculino e uma do sexo feminino. Observe aqui que essa descendente do sexo feminino contraiu união com esse indivíduo aqui do sexo masculino e, consequentemente, não obtiveram filhos. Essa aqui é a representação quando não há nascimento de filhos, quando não tem descendentes. Observe aqui essa outra simbologia na quarta geração, onde nós temos exatamente a indicação do indivíduo, não foi indicado aqui o sexo, e aqui foi indicado o sexo masculino, sendo o indivíduo afetado. Então, todas essas simbologias, elas estão indicadas aqui. Sexo masculino representado por um quadrado, sexo feminino representado por um círculo, e nós temos aqui a indicação do sexo masculino quando é afetado, sexo feminino também é afetado. Aqui nós temos exatamente a indicação dos descendentes, certo? Aqui no caso dos descendentes, quando são gêmeos, nesse caso aqui, esses gêmeos são do sexo masculino e são gêmeos monozigóticos, ou seja, univitelinos, porque ele tem uma representação aqui com um tracinho entre os 2 descendentes. Observe aqui da mesma forma, né? Então, nesse caso, são do sexo masculino, aqui são ambos do sexo feminino. Vamos observar aqui essa diferença, né? Aqui no sexo masculino, veja que não tem o tracinho, portanto, eles são gêmeos dizigotos, certo? Veja que podem ser ambos do sexo masculino, ambos podem ser do sexo feminino, ou pode ser um do sexo feminino e outro do sexo masculino, ou vice-versa. Observamos aqui a simbologia, né, do casal quando não há surgimento de descendentes, e aqui a simbologia de indivíduos consanguíneos, ou seja, a união de 2 indivíduos que são parentes. Pessoal, nessa próxima tela, nós trazemos aqui a genealogia de uma família.
onde nós observamos aqui, né, o primeiro casal, né, a geração é a primeira geração, indicada por um indivíduo 1, indivíduo 2, né, ou seja, a união de um indivíduo do sexo masculino com aqui o sexo feminino, onde o sexo feminino é afetado, né, e dessa união desses pais aqui da primeira geração, nós temos exatamente aqui os descendentes. Um descendente do sexo feminino, indicado por o número 5, descendente do sexo feminino também indicado por o número 6, e um descendente do sexo masculino indicado por o número 7. Observamos que dessa prole aqui do casal 1 e 2 surgiram 3 descendentes, 5, 6 e 7. Vamos observar aqui o segundo casal, onde nós temos a indicação, né, do número 3 e do número 4. Observamos que nesse caso aqui o sexo masculino é que é afetado, o sexo feminino normal. Da união desse casal, 3 e 4, surgiram os descendentes 8, no caso aqui, descendente do sexo feminino, e o 9, descendente do sexo masculino. Observamos aqui que da união do casal 7 e 8, surgiram 4 descendentes, sendo o descendente número 10 do sexo masculino, descendente número 11 do sexo feminino, que é afetado, e o descendente número 12 do sexo feminino normal, descendente 13 do sexo feminino também normal. Então, isso aqui é a representação de uma família. Então, no caso, a gente se relaciona, fazendo referência à espécie humana, nós podemos dizer o seguinte: o homem número 1 casou-se com uma mulher indicada por o número 2, sendo a mulher afetada, tiveram 3 filhos, 3 descendentes, sendo 2 mulheres, indicadas por o número 5 e 6, e um homem, indicado por o número 7. O casal número 2, indicado, o segundo casal, indicado por os números 3, no caso o homem afetado, e uma mulher normal, tiveram 2 filhos, 2 descendentes, sendo uma filha normal e um filho também normal. Esse filho do primeiro casal, indicado por o número 7, contraiu união com essa descendente número 8 do segundo casal e, consequentemente, tiveram 4 filhos, sendo um homem, um descendente do sexo masculino, uma mulher do sexo feminino, também ela é afetada, certo? Essa outra descendente aqui do sexo feminino normal, indicada por o número 12, e a número 3, indicado por uma outra descendente do sexo feminino. Portanto, essa aqui é uma genealogia de uma família que nós vamos observar. Pessoal, nós encerramos essa videoaula por aqui. No próximo vídeo, nós apresentaremos a resolução de problemas envolvendo genealogia. Portanto, aguardem a nossa próxima aula. Bom estudo e sucesso a todos.